esperar, vale a pena mesmo estar aqui na igreja servindo, estando com o Senhor, vale a pena. E o profeta Isaías passou por isso. Mas ele decidiu redirecionar o seu coração para pensar, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Ele mudou a perspectiva dele. Ele decide mudar. E essa é a mensagem e o convite que eu quero fazer para vocês, para que a gente possa mudar a nossa perspectiva, para que a nossa perspectiva de vida esteja submetida à vontade de Deus. Seja para você que está buscando algo em Deus, uma bênção, ou por algum tipo de problema, ou você que simplesmente vem para a igreja e não está buscando nada. Conhece aquele tipo de pessoa que quando a gente pergunta, ei, quer uma oração? Está precisando de uma oração? E a pessoa fala bem assim, estou precisando não, só agradecer. Quem conhece esse tipo de gente? Eu conheço, eu já fui esse tipo de gente, na verdade. E que só agradecer. Mas sabe o que é a real? É que não é que essa pessoa não esteja precisando de nada. Não é que essa pessoa não esteja procurando nada em Deus, mas é porque muitas das vezes ela esconde aquilo que ela realmente está precisando. Ela esconde aquilo que ela realmente precisa. Muitas das vezes pessoas escondem as suas dores, não porque não tenha nada, mas porque de alguma forma ela foi frustrada e aí ela entra no modo acomodada. Aquele modo que você fala bem assim, tá tudo bem, tô indo bem, tô seguindo a vida, tô caminhando, tá tudo certo. Eu não sei se você tem buscado a Deus dessa forma. Eu não sei se você tem vindo para a igreja só porque como hobby ou porque você está acostumado a vir num sábado como este. Mas o Senhor tem coisas maiores para a sua vida. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando sobre Eliseu, como eu falei, sobre um outro momento na vida dele. E essa história que eu vou contar está lá em 2 Reis 4, do 8 ao 37. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas eu vou parafrasear aqui para vocês. Eliseu, quando estava passando por uma pequena cidade, uma pequena aldeia chamada Suzem, lá ele encontra uma mulher que é chamada que a Bíblia fala sobre sunamita, uma mulher que é considerada poderosa, rica. E aí essa mulher, ela olha para Eliseu e fala bem assim, cara, que homem fantástico. Ele vem aqui, Eliseu vai naquela cidade, faz as coisas para Deus, trabalha, entrega o seu melhor para Deus. E ela fala bem assim, eu vou fazer alguma coisa para poder servir esse cara. E aí ela vai junto com seu esposo e constrói um aposento para ele ficar, para ele descansar. E aí, tranquilo. Eliseu sempre andava com o seu servo Giade. O seu servo, ele chegou um dia com o seu servo, sabe quando você é tão constrangido por uma generosidade, por um ato, que você fala, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso te agradecer? E aí, Eliseu fala para ele, né, para o seu servo, o que nós podemos fazer para poder abençoar a vida dessa pessoa? E aí, lá em 2 Reis 4, 14, bota aí para mim, 2 Reis 4, 14, diz assim, ó, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Próximo. Então Eliseu mandou chamá-la, Giade a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com seu filho no braço. Ela contestou, não, meu senhor, não iluda tua serva, ó meu Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou no ano seguinte e naquela mesma época deu à luz a seu filho. Vamos continuar, 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai que estava com os ceifeiros.
E de repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para sua mãe. O servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo até meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus e volto logo. Aí tu passa para o 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. Giade veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor escondeu de mim a razão da qual a angústia dela e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi algum filho, meu senhor? Eu te disse que não queria, para você não me dar falsas esperanças. E Eliseu disse a Giade: põe a capa por dentro do cinto, pegue o cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Então quando chegar, ponha o cajado sobre o rosto do menino. E aí a história continua e tudo mais. Vamos lá. Depois vocês podem ler um pouco mais sobre essa história. E eu quero ler só o 36 aqui para vocês. Eliseu chamou Giade e mandou chamar a sunamita. Ela obedeceu e ele lhe disse: pegue o seu filho. Resumindo, ela falou para ele, né? Foi lá, questionou Eliseu, falando: poxa, eu nem te pedi filho. Você perguntou de mim, o que você pode fazer para me abençoar? E eu falei que não precisava de nada. Aí tu vem me dar uma bênção para te me tirar? Tu vem me dar uma bênção para me trabalhar, pegar aquele filho, cuidar dele e tu matar ele? Ela questiona ele. Então vamos repensar a confiança de Deus com isso em mente. Deus tem coisas maiores para você, mesmo que pareça que você não se importa com ela. Olha só, 2 Reis 4,14 diz assim: mais tarde Eliseu perguntou a Giase: o que podemos fazer? Ele respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é idoso. Antigamente, não é como hoje, né? Que hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, né? Jesus morreu, deixou seu Espírito, e hoje nós temos acesso a Ele para que Ele possa falar conosco internamente. Mas antigamente não era assim. Antigamente existiam profetas que eram constituídos por Deus, e Eliseu foi um profeta. Tanto é que em outro momento da vida de Eliseu, onde teve aí uma briga de reis e tudo mais, uma das pessoas que estava na guerra pergunta: acaso tem algum homem de Deus o qual eu possa consultar, ter alguma resposta? Então, antigamente era assim. E, gente, coisas maiores nascem no coração de Deus, mesmo que você não busca. Elas estão no coração. Mesmo quando você não busca. Mesmo quando você não liga. Quem tem aqui a vontade de viver coisas maiores? Quem tem vontade aqui de viver, experimentar coisas novas, viver coisas novas diante de Deus? Mas muitas das vezes a gente tem vontade de viver coisas novas, experimentar coisas novas de Deus, mas nós estamos parados. Deus, muitas das vezes, nós entramos nesse cômodo, como eu falei para vocês no início, de que tá tudo bem, eu não preciso de nada, tá tudo certo. E Deus quer se mover nas nossas vidas de uma forma que mesmo que a gente não saiba pedir. Sabe quando você quer uma coisa, mas você não sabe pedir? E Deus, Ele quer se mover em nós assim. Em algumas traduções, eu não sei qual, eu acredito que a revista fala, não precisa botar não, eu acho que a Almeida Revista fala que essa mulher, ela era uma mulher grande, poderosa. Uma pessoa que é grande, poderosa, que tem dinheiro, normalmente não pede dinheiro das pessoas, ela dá, certo? Uma pessoa que tem dinheiro, que tem posse. Então eu imagino que essa mulher era essa mulher, que tinha dinheiro, que as pessoas só iam até ela para pedir algo, sabe? E aí ela acaba se fechando, se fecha,
E a gente consegue observar nesse texto o quanto ela tem uma defesa emocional. O quanto ela fala, não, tá tudo bem. E aí depois ela vai lá e questiona. A gente consegue observar isso. E eu queria ressaltar algo para vocês. Muitas das vezes, a gente pensa que quando a gente está passando, a gente passa por algum problema, que é porque é consequência de algo que nós fizemos. Por exemplo, eu bati o carro. Exemplo, bati o carro. Então isso aconteceu porque naquele dia eu não ofertei. Eu entrei num relacionamento, fui fazendo as coisas aí da minha cabeça, fui escutando o meu coração, e aí deu tudo errado. E por que deu errado? Porque eu não escutei a voz de Deus. E aí a gente começa a olhar para Deus e achar que Deus é uma pessoa que está todo o tempo tramando para fazer coisas erradas, sabe? Para nos maltratar, para nos machucar. E não, gente. Deus, ele não trama coisas ruins para a gente. Deus, ele trama sim, mas o que ele trama são coisas maiores. Ele trama para a gente coisas para que você experimente algo novo. Essas são as tramas de Deus. E aí a gente acaba pensando, levando para esse lado como se Deus fosse essa pessoa, e ele não é. Eu queria te falar uma coisa, isso é algo que eu acredito muito, sabe? Que Deus hoje, ele está nos céus hoje em reunião, pensando assim, o que eu posso fazer para abençoar o meu filho? Os céus está em reunião, falando como eu posso abençoar o meu filho amado, como eu posso entregar algo melhor para ele. Deus ama abençoar. Ele é um amigo inigualável. Um amigo inigualável ama estar com outro. Um amigo inigualável ama entregar coisas boas. Certamente, aquela mulher tinha problemas e precisava ser tratada. O Senhor fala através de Eliseu: o que eu posso fazer para te abençoar? E aí, tem toda essa drama que ela faz, né? E aí a gente vai levar essa questão para a nossa vida. Talvez em dezembro e em janeiro você começou a fazer um balanço da sua vida e pensou assim: poxa, Deus não me abençoou nesse ano. O ano de 2023 foi um ano assim, normal, sabe? E aí você começa a pensar, olhar para esse lado, e a gente olha e acha que a causa disso é porque Deus não quer nos abençoar. E assim, superficialmente, essa mulher, ela não precisava de nada. Superficialmente. Eu imagino que por ela ser considerada uma mulher rica, uma mulher de posses, muitas pessoas pediam para ela, como eu falei. E aí ela se fechava para isso. Quem sabe até mesmo por arrogância, sabe? Por prepotência, não sei. Se fechava. Ela simplesmente se fechava. E às vezes nós somos essas pessoas. Nós escondemos as nossas dores. Às vezes você coloca uma fotinho lá no seu Instagram, tá tudo beleza, tá tudo legal, e na verdade não tá legal. Na verdade você tá mal, na verdade você tá sangrando e ninguém sabe. E o pior, sabe o que é? É que você não faz questão nenhuma de que as pessoas saibam que você tá mal. Você vive a sua vida, ok. Só que eu queria te dizer uma coisa, e isso é muito importante. Às vezes por nós termos dores, nós preferimos esquecer elas. Só que Deus não esquece as nossas dores porque a gente quis esquecer. Muito pelo contrário. Ele está tramando coisas para te curar, para cuidar disso que te dói e para fazer com que você consiga viver coisas maiores. E eu quero te levar a repensar sobre confiança em Deus. E quando a gente fala de confiança, eu imagino assim, que quando nós confiamos é algo de tanta entrega a Deus, que Deus
mesmo que nós entregamos a Ele, nós fechamos aquela coisa que está doendo, certo? Como eu falei agora. E Deus, Ele desrespeita isso. Deus, Ele desrespeita as suas defesas emocionais para te levar para um propósito maior. Deus não respeita o seu lugar de dor, o lugar onde você se esconde, o lugar que você não quer que ninguém chegue, o lugar que você coloca uma pedra e fala, opa, aqui ninguém mexe. Deus desrespeita isso. Sabe por que Deus desrespeita? Porque Ele tem a arte de transformar. Ele tem a arte de mudar. Olha só como Ele desrespeita. Então Eliseu, lá em 2 Reis 4, 15 e 16, fala, por volta dessa época, no ano que vem você estará com filho nos braços. E ela contestou. Olha a defesa emocional dessa mulher. Não, meu Senhor, não me iluda. Ó homem de Deus. Gente, ela não fez que nem Ana. Ana, quando o profeta foi lá e falou para ela, quando Deus falou para ela, na verdade, que ela iria ter o filho, ela gritou, aleluia, Samuel, vai ser um homem de Deus, ele vai. Ela não fez isso. Ela falou, não, pô, já me falaram isso daí. Já falaram que eu vou ter filho e nada disso aconteceu. Já falaram que eu vou prosperar e nada aconteceu. Já falaram que eu vou ter um relacionamento bem sucedido e eu só quebro a cara. Já falaram. Por que eu vou acreditar nisso? E ela não se empolga com nada disso. Sabe aquele lugar? Tem muito isso, cara. Às vezes a gente crê tanto numa coisa. Crê. E aí essa coisa não acontece da forma como a gente imagina. E a gente acaba se afastando. Afastando dessa dor, afastando de Deus e afastando de nós mesmos. É um fato que nós temos bênção para contar. Eu, por exemplo, tenho 12 anos de cristão, então é fato que eu tenho milagres para contar. Eu tenho coisas incríveis, mas eu também tenho coisas que o Senhor nunca respondeu. Eu tenho coisas que eu pergunto de Deus todos os dias e Ele não fala. E eu tenho certeza que você tem isso também. Talvez esse lugar de dor aí que você tenha seja um problema amoroso, afetivo, que você se entregou, fez tudo, tentou, esteve junto, trabalhou, mas não deu certo. Talvez essa dor que você tem aí seja na sua área profissional, que você estudou, fez e a sua área não deslanchou. Aí você fala, beleza, não deslanchou, é porque Deus não quer que eu viva isso. E aí você se esconde e não permite que ninguém toque nisso. Ou sabe quando tu machuca o dedinho? E aí alguém vai tocar na tua mão e tu já fecha. É isso que a gente faz. A gente bloqueia. Mas como eu falei no início, Deus desrespeita as suas defesas emocionais. Esse ano de 2024, o Senhor está falando para você, ei, estou entrando. Eu não estou perguntando não. Eu vou fazer. Deus vai fazer. Você acredita nisso? Amém? E é lógico, gente, que Deus, Ele não é mal educado, né? Ele vai fazer à medida que você abre o seu coração. Quando eu falo sobre Ele desrespeitar, é porque Ele está trabalhando, Ele tem planos para a sua vida. Ele tem planos de você viver coisas maiores. Tá, e qual é o final desse negócio todo? Eu li para vocês anteriormente, ela teve o filho. E aí, esse filho faleceu, né? Morreu nos seus braços no meio-dia. Mas olha que incrível, ela era estéril e ela teve um filho. Então, isso significa dizer que ela presenciou um milagre ali. E aí, a gente entra para o terceiro ponto, que é o caminho para as coisas maiores não está limpo. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela, já chateada com Eliseu, pergunta: caso eu te pedi algum filho, meu senhor? Eu nem te pedi. Aí ela começa a questionar: eu nem te pedi nada. Eu não te pedi bênção, eu não te pedi nada. Isso te lembra alguma coisa? Quando a gente recebe uma bênção, eu estou trabalhando, consegui um emprego, uau, estou trabalhando. Aí tu começa a ter problemas e tu fala: eu não pedi isso não.
Isso é bênção ou é maldição? Você começa a namorar, caraca, eu tenho uma pessoa do meu lado. E aí a pessoa começa a mostrar os defeitos, começa a acontecer várias coisas ruins e você fala, não é isso que eu pedi, não. Eu não pedi isso, Senhor, sabotaram a minha horta, não é? E é isso que está acontecendo aqui com ela. Ela está dizendo exatamente isso. Foi um desperdício, cara. Pra que tu me deu um filho se tu foi matar? Foi um desperdício. E muitas das vezes a gente fala isso para Deus. Deus, pra que tu vai me abençoar? Pra que tu vai me dar um emprego se eu vou ser demitida? Pra que tu vai me dar um relacionamento se eu vou ter trabalho? Pra que eu vou, sei lá, sabe? Conquistar uma coisa se depois vai dar errado. Aí a gente pensa mais no problema do que na bênção. E aí, gente, é aí que entra, é o ponto. É quando ela rasga o coração dela. Eu sempre falo pra galera do GR ou para as pessoas assim que estão mais próximas de mim, para de se isolar. Sempre bagunça. Tem muita gente que é isolada, né? E eu falo, para de se isolar, seja mais vulnerável. Esteja mais com as pessoas, fale mais sobre o que você sente, porque quando a gente... Isso é bíblico, né? A verdade liberta. Quando a gente fala, a gente confessa os nossos pecados, nós somos perdoados. Quando nós falamos, e isso não precisa nem ser bíblico, isso, quando a gente fala, a gente parece que está liberto, certo? A gente abre um espaço que não existe mais acusação. E aí é o que ela faz, ela rasga o coração dela. E eu queria falar algo muito importante. Se você quer viver coisas normais, padrãozinho, sabe? Tipo, sou adolescente, virei jovem, agora eu vou trabalhar, estudar, ter uma carreira, casar. Coisa padrãozinha, sabe? Que todo mundo vive, que todo mundo faz. Fica tranquilo que não vai ter problema. Mas agora se você quer viver coisas maiores, coisas de Deus, vai ter problema. Fica tranquilo. Vai ter problema, vai ter oposição. Porque as coisas de Deus não são fáceis. As coisas de Deus, quem diz que é igual a palavra do GR? Quem foi que inventou esse negócio de crente? Que ser crente não é fácil. Se tem uma coisa na vida que é difícil é ser crente. É muito meme daquele cara, eu amo ele. E aí, peraí que eu me perdi. Tá. A mulher sunamita, provavelmente ela estava assim em alta na vida dela. Pô, conquistei meu milagre, conquistei aí, tenho meu filho, meu marido já era velho, nada dava certo, nada acontecia, nada fazia, mas consegui o meu milagre. E aí ele morre. Ela fica, e aí é quando ela muda. Lembra que no início eu falei para vocês que hoje o convite é sobre a gente mudar a perspectiva. E quando a gente muda a perspectiva sobre como olhar para as coisas, tudo muda, tudo melhora. E é exatamente isso que aconteceu. O filho dela morreu. Olha que louco. O filho dela morre e ela vai deixar o filho dela lá no quarto. Uma pessoa morre, o que a gente vai fazer? A gente vai planejar um funeral, né? É o mínimo. A pessoa morreu, eu vou deixar no meu quarto, vai ficar lá. Não, a gente vai planejar um funeral. A gente vai lá ver o negócio de deixar de óbito, enfim, tudo. Mas ela não fez isso. Ela pega o filho, leva para o quarto onde ela construiu para esse homem de Deus, que foi o lugar onde ela recebeu a promessa. Foi ali que o Eliseu falou para ela que ela ia ter um filho. E ela vai lá, deixa ele lá e vai atrás do profeta, do cara que entregou para ela a bênção. E a palavra que eu tenho para você hoje é: planeje o funeral ou espere um milagre. Planeje ficar reclamando, planeje ficar só espraguejando, planeje ficar só chorando, desistindo, ou espere. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou e está acontecendo alguma coisa, é porque tem algo bom que eu não estou vendo. Então, gente, ou você escolhe reclamar, ou você escolhe crer. Ou você escolhe ficar triste com aquilo, ou você escolhe
mudar a perspectiva entendendo, uau, eu perdi esse emprego, mas Deus tem algo melhor para mim. Uau, esse relacionamento deu errado, mas é porque o Senhor está preparando algo melhor para mim. Cara, eu ainda não estou seguindo o meu chamado, eu ainda não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Mas é porque o Senhor está me preparando. É porque eu estou vivendo um processo com Deus. Beleza. Então a mulher não perdeu tempo se lamentando. Ela correu para quem poderia ajudar ela. Às vezes, na nossa fé, parece que não vale a pena acreditar, porque como se tudo fosse em vão. Imagina aí, gente, como não foi para essa mulher ver o milagre dela morrendo, ver aquilo que ela tanto queria ali, morto, nos seus braços. E normalmente, como eu falei, a gente faz o funeral, mas ela decidiu acreditar novamente. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que tirou ela da esterilidade é o Deus que pode mudar a realidade. O mesmo Deus que fez com que ela presenciasse um milagre, poderia entregar para ela um milagre ainda maior. E é isso que eu quero te falar hoje. O mesmo Deus que te entregou uma promessa, quando você tinha, sei lá, criança, e hoje ainda não cumpriu, esse Deus vai cumprir. Você acredita nisso? Você acredita mesmo, gente? Então dá um amém, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Não me deixa falando sozinha. Então ela decidiu acreditar. E como eu falei no início de Isaías, eu li o versículo lá. Ela mudou o coração dela. Em vez de ela foi... Lembra que no início ela fala, ai meu Senhor, eu não te pedi nada? No versículo 36, se eu não me engano, não precisa botar aí. Ela fala assim para Eliseu. Eliseu manda só o seu servo ir na frente e ela fala, olha, eu não saio daqui se você não for. Eu não saio desse lugar se você não for. E aí Eliseu foi. E sabe o que é isso? É ela dizendo assim, como eu disse para vocês, antigamente o profeta era a boca de Deus. Então ela falou bem assim, eu não saio desse lugar se Deus não for comigo. Eu não vou fazer outra coisa se Deus não estiver comigo. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes, quando nós nos decepcionamos, quando nós nos frustramos em um lugar, a gente deixa de dar crédito à voz de Deus. A gente deixa de dar crédito aquilo que Deus prometeu, sabe? Quando você se frustra em uma promessa que não aconteceu exatamente como você quis, é hora de você dar novamente crédito à voz de Deus. É hora de você começar a pensar, beleza, essa promessa não aconteceu, é porque o Senhor tem algo maior para mim. Então qual é essa promessa? O que tu quer para mim, Jesus? O que tu quer de maior para mim? E aí que está a parada, a mudança de perspectiva, quando ela entende que o Deus que tirou ela da esterilidade, poderia ressuscitar o filho dela. Quando ela muda a perspectiva de que quem viveu um milagre uma vez pode viver um milagre novamente, o seu filho é ressuscitado. E hoje talvez a sua história não esteja completa. Hoje talvez você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida. No melhor momento na sua área financeira, o melhor momento na sua área afetiva, amorosa. Mas hoje eu quero te convidar a voltar a crer novamente. A crer que o Deus que ainda não realizou, Ele vai realizar. A crer que o Deus que um dia te entregou uma promessa, Ele vai cumprir. Gente, eu tenho uma promessa que Deus me entregou quando eu tinha 5 anos de idade. Deus falou para mim que eu e a minha casa, a gente ia servir ao Senhor. Eu não era nem cristã. Eu sou a única cristã da minha casa. E teve uma época da minha vida que eu parei de orar sobre isso. Eu parei de acreditar nisso. E aí, há um tempinho atrás, umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas, eu recebi uma mensagem
da minha mãe falando sobre coisas ruins dela com meu pai. Fica aqui em off, tá? Nosso segredo. Que eles queriam se separar. E aí eu comecei a questionar: Deus, como? O Senhor falou para mim que eu e a minha casa, a gente ia servir o Senhor. Como? E eu comecei a questionar Deus sobre isso. E Deus falou bem assim: ei, minha filha, se eu te entreguei essa promessa, eu vou cumprir. Às vezes a gente... Peraí. Se eu começar a chorar, eu não falo mais. Às vezes a gente se apega naquilo que não aconteceu. Mas a gente precisa redirecionar o nosso coração para aquilo que vai acontecer. A fé não é a visão daquilo que não aconteceu. Então é assim que a gente tem que ser. A gente precisa viver mais com fé, gente. A gente precisa acreditar que o Senhor faz, cara. E Ele faz. E um dia os meus pais vão estar aqui em cima contando esse testemunho. Assim como um dia vocês vão chegar e vai falar: cara, eu conquistei aquilo que o Senhor me prometeu. Assim como um dia você vai chegar e vai falar: eu tô com a minha bênção no colo, como aquela mulher esteve. Você crê nisso? Bem, gente, nunca será um desperdício. Eu vou ler para vocês aqui, 2 Reis 4, 35 ao 37. Eliseu lançou-se e começou a andar sobre o quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou seu servo e mandou chamar a mulher sunamita. E ela obedeceu. Quando ela chegou, disse a ela: pegue o seu filho. Então ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. E então pegou seu filho e saiu. Ei, gente, no final não é um funeral. Jesus não quer olhar para ti, olhar para a tua história, escrever uma história e dizer que o fim da tua vida foi um funeral. Não, Ele quer olhar para você e te ver celebrando. Uau, eu conquistei! Uau, eu vivo aquilo que Deus me prometeu. O Senhor quer fazer com que você viva coisas maiores, gente. O Senhor quer fazer com que você tenha novas experiências com Ele. Cara, acredite, quem está falando isso é uma pessoa que não acredita nem no seu próprio potencial. Não era nem para mim estar aqui, cara. Eu não... Quem está falando para vocês é uma pessoa que... Muita gente fala que eu tenho uma boa dicção, que eu falo bem, que não sei o quê. Mas quando as pessoas falam, é fácil, mas você tem que acreditar nisso. E muitas das vezes eu mesmo não acredito em mim mesmo. Eu mesmo não acredito que existe uma promessa de Deus para mim, ainda que Deus tenha falado. E ano passado eu falei para Deus: quer saber, que se dane. Eu vou me lançar, eu vou fazer tudo que eu puder. E se der errado, deu. E se eu falar besteira, eu falei. E se eu, sabe, se eu chegar aqui e não falar nada, também não falei. Mas eu estou aqui. E o Senhor tem feito coisas tão grandes na minha vida só porque eu estou aqui, gente. E eu quero tanto e eu desejo tanto. Se for para o Senhor, pode aplaudir. E eu desejo tanto que vocês experimentem isso também. E acima de que eu desejo, o Senhor deseja isso para vocês. Fique de pé.